Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, 9, se não me engano, foge da memória. 7, 8, 9 de dezembro de 2018. Novo 10, sei lá. E na verdade hoje são 10. 10 de dezembro de 2018. Tivemos uma semana. A menina está dizendo aqui que já ia me corrigir, dizendo que hoje é 10, mas aí eu dei uma olhada, tem um calendário na minha frente. 10. Um dia que devemos parar para agradecer a Deus, o ano está indo embora. O ano todo indo embora. Mas vamos ler um versículo que se encontra na palavra de Deus, no livro, na verdade encontra nos evangelhos, mas eu vou ler em um dos evangelhos, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 35 a seguir, que traz como epígrafe, você pode chamar epígrafe, se você quiser pode chamar o título, é a mesma coisa. A epígrafe ou o título é A Cura do Cego de Jericó. Diz assim: E aconteceu que, aproximando-se ele de Jericó, estava o cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou-lhe o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eis que na frente, eis que os que iam na frente repreendiam para que eles se calassem. E ele, porém, cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: Recupere a tua vista, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, davam glória a Deus. Eu tenho dito, às vezes tenho me tornado chato, quando eu digo que precisamos tomar cuidado na nossa vida, estarmos atentos, pois as oportunidades, elas podem serem como um cometa, que passa uma vez na vida. Quem viu, a geração que viu a outra, aquela geração não vê mais, só uma próxima geração, um próximo cometa. E a Bíblia diz que ele estava sentado à margem do caminho, e ele ouviu um barulho que não era normal, não era um barulho costumeiro naquela localidade, algo estava de anormal. E ele perguntou: o que está acontecendo? E alguém falou para ele que era Jesus, o Nazareno porque de Nazaré. Certamente ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. E ele sabia, mesmo sem enxergar, que este homem que as pessoas falavam era realmente o Cristo que poderia salvar, poderia tirar aquela cegueira. Pois uma coisa é uma pessoa que já nasce deficiente, e a Bíblia diz que aquele homem tornou-se cego, que fala tornar a ver. Só se torna a ver quem já foi cego algum dia. Jesus sabia o que ele queria. Jesus é Deus, Jesus conhece o passado, o presente e o futuro. Mas Jesus queria ouvir dele. E a multidão era grande, o barulho era muito grande, e ele clamava mais e mais: Jesus, filho de Davi. E tem aqueles que estão sempre para colocar um copo de água fria nos seus projetos, nos seus sonhos. Se aproximaram daquele cego e disseram: por que incomoda o mestre? Não incomode mais o mestre. Você pensa que ele parou porque alguém os repreendia? A Bíblia diz que ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E naquela insistência, para a surpresa de todas as pessoas, que pensaram que Jesus não ia dar nem atenção, Jesus parou. Quando alguém clama por fé, quando alguém busca Jesus objetivado, Jesus para ouvir. Jesus parou. E uma das coisas grandiosas que eu vejo naquele momento é porque em outra tradução ele diz assim: e ele, lançando de si a capa, foi ter com Jesus. Vamos conhecer um pouco do contexto histórico, o valor da capa, para que a gente entenda o tamanho da fé daquele homem. Certamente ele já tinha nutrido no seu coração que se um dia tivesse a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, ele voltaria a enxergar. Ele nutria, ninguém sabia, mas ele já nutria no seu coração. Alguém tinha falado de Jesus para ele. Certo é que naquele dia a sua oportunidade surgiu. E diz a Bíblia, quando Jesus disse, alguém chega para ele, o mestre te chama. A Bíblia diz que ele lançou de si sua capa. Vamos falar da capa? A capa, na verdade, não era uma coisa tão barata. A capa ela tinha dois sentidos. Durante o dia, protegia aquelas pessoas do sol causticante de mais de 40 graus a 40 graus em Israel. Então elas pegavam, protegia as pessoas daquele sol quente, causticante. E durante a noite, a mesma capa protegia as pessoas de um frio que nessas regiões desérticas há sempre um desequilíbrio, tanto sobe durante o dia como cai durante a noite. Então aquela capa tinha um valor simbólico extraordinário. Ele precisava daquela capa como cego. Entretanto, quando alguém chamou ele e disse, o mestre te chama, vem cá. Ele sabia que nunca mais precisava daquela capa. Ele deixou aquela capa para outro que precisasse. A Bíblia diz que ele lançou de si sua capa. Chegando até Jesus, Jesus sabia, mas Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele diz, Senhor, eu quero ver. Surgiu diante deles um leque de possibilidade extraordinária. Tudo o que ele pedisse naquele momento seria feito. Jesus daria tudo o que aquele homem pedisse. Porque Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Mas ele tinha prioridade. Ele disse, Senhor, eu quero ver. Ele não pediu riqueza, não pediu nada. Ele pediu, Senhor, eu quero ver. Talvez você seja rico, tão rico e não sabe. Aquele homem só queria ver. E Jesus achou aquilo, disse que Jesus não só deu a visão física a ele, mas Jesus salvou aquele homem. Sabe onde estava o segredo daquele homem, da vitória daquele homem? Quando ele ouviu alguém dizer, ele te chama. Quando ele ouviu alguém dizer, ele te chama, a Bíblia diz que ele lançou de sobre si a sua capa. Tem muita gente que vieram para a igreja, estão na igreja, mas se apegaram demais à sua capa. Não conseguiram, como o cego de Jericó, se desprender da capa dos velhos costumes, da capa da mentira, do engano, da capa do faz de conta. O cego não. O cego lançou de si. Aquela capa não servia mais para ele. Ele não iria precisar mais daquela capa. Talvez você já tenha ouvido Jesus falar, o que queres que eu te faça? Talvez você tenha dito a Jesus o que você quer que Jesus faça. Entretanto, você não conseguiu se desprender da sua capa. Enquanto você não largar a sua capa, Jesus Cristo não vai conseguir te abençoar. Porque a capa é apego às coisas,
É aquilo que você diz, se não der certo, eu vou voltar novamente. Se ele não me curar, eu vou precisar dessa capa novamente. Mas aquele cego não foi até Jesus com esse intuito, se ele não me curar, eu vou precisar dessa capa. Não, ele tinha certeza absoluta. Ele não precisaria mais daquela capa. Ou mais daquela capa. Porque ele ia se encontrar com Jesus. Então, se você não tem sido alcançado ainda por Jesus, mesmo depois de Jesus parar e chamar pelo seu nome, dê uma olhadinha direito se você não está conduzindo aquela capa. Se desprenda dessa capa ainda hoje. Se desfaça dela. Não serve para você. A capa do linguajar, de palavras torpes, de disse-me-disses, palavras de gracejos que afronta Cristo, de uma vida espiritual não digna com aquilo que você ensina. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, uma nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Essa noite nós falamos de que a primeira epístola de João 2,6, Jesus disse: e aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Jesus é a nossa regra de fé e conduta. Então, a Bíblia é a nossa base. Ah, irmão, mas o pastor tal, a igreja tal, disse que eu posso usar isso, que eu posso fazer aquilo. Eu não quero saber o que a igreja disse que eu posso usar. Tudo que eu tenho que fazer já está aqui. A Bíblia é o nosso manual. Um dia o pastor Silas Malafaia disse uma coisa certa, interessante. Ele disse o seguinte: pastor Silas, quando você compra um móvel, quando você compra um eletrodoméstico, às vezes você compra um celular novo, vai trocar de celular, você fica naquela agonia. Por isso que vem o manual. Se você segue o manual, o risco de errar é menos. Deus fez o homem. E eis aqui o manual do homem, a Bíblia Sagrada. Só ela pode alimentar a tua alma. Só a Bíblia pode guiar os seus passos, o seu caminho. Só a Bíblia alimenta a tua alma faminta. Não há felicidade fora de Jesus. Nos Estados Unidos agora, uma universidade criou um curso que tem um professor de psicologia que dá aula de felicidade. Bobagem, idiotice pura. Felicidade completa só Jesus. Só Jesus preenche todas as lacunas, todas as fendas. Só Jesus preenche essa falta que o homem tem. Então, felicidade verdadeira só em Cristo Jesus. O homem pode criar arranjo, pode sorrir por fora, mas por dentro continuará sangrando e jorrando, pois a ausência de Jesus não pode ser preenchido com gracejos ou com argumentos qualquer. Que tenha um bom dia, que Jesus Cristo continue abençoando a todos e comece a agradecer a Deus pelo ano que já passou. 2018 foi um ano de muitas vitórias para comigo, para todos, para meu filho, meu neto, minha filha, para todos. Então eu só tenho a agradecer a Deus, portanto, meus colegas de trabalho aqui na biblioteca, por todas as pessoas. Então obrigado, Jesus, por ter o privilégio de trabalhar também com pessoas maravilhosas. Muito obrigado.